De vendedor destaque a sobrevivente do varejo, o que fizeram com a loja foi cruel. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever e curtir este vídeo. Me chamo Bernardo, trabalho há 7 anos em uma loja de roupas no sudeste do Brasil, e percebi tudo mudar nos últimos anos. Essa loja foi meu primeiro emprego. Assim que terminei o ensino médio, passei poucas semanas procurando trabalho e, por indicação de um colega da escola que já trabalhava lá, consegui uma entrevista. Lembro como se fosse ontem, fui de camisa social azul clara, meio apertada, e com um currículo impresso que minha irmã me ajudou a montar. Em menos de 6 meses, eu já estava contratado. Comecei como auxiliar, dobrando roupas e organizando cabides, mas logo me viram conversando com os clientes e me colocaram no setor de roupas masculinas. Era uma correria diária, especialmente porque naquela época o movimento era intenso. A loja tinha uma cultura forte de campanhas mensais. Janeiro era o famoso Renova Seu Guarda-Roupa, uma liquidação em que praticamente tudo ia para araras com 40% de desconto. Em fevereiro, aproveitávamos o carnaval para lançar camisas coloridas e bermudas leves. Depois vinha a Páscoa, que coincidia com as primeiras coleções de outono. E assim seguia, Dia das Mães, dos Namorados, dos Pais, Semana do Cliente, Black Friday e, claro, o Natal, que era a época mais insana de todas. Cada campanha vinha com metas agressivas, vitrines temáticas, playlist nova na loja e um uniforme especial. Lembro de um ano em que usamos uma camiseta preta com detalhes dourados e um crachá com nosso nome escrito em letra cursiva, tudo para reforçar a ideia de elegância. A loja ficava cheia, com clientes entrando aos montes, pedindo sugestões, provando, comprando presentes para os filhos, maridos, namorados. E muitos voltavam depois só para agradecer ou dizer que tinham recebido elogios pela roupa comprada. Eu me sentia parte de algo muito maior do que uma loja, era como se estivéssemos todos em cena, num espetáculo que se repetia mês a mês. Era cansativo, claro. A gente mal tinha tempo de sentar. Tinha dia que eu atendia mais de 50 pessoas. Mas era recompensador. Existia orgulho em trabalhar ali. Cada uniforme novo, cada elogio do gerente, cada vez que meu nome era citado na reunião de resultados, tudo isso alimentava uma motivação genuína. Eu via sentido naquele trabalho. Sentia que estava crescendo, que fazia parte de um time. E mais importante, sentia que eu era valorizado. Eu sempre gostei de vender. Desde os primeiros dias no setor masculino, percebi que não bastava só atender, era preciso entender de gente. Comecei a estudar técnicas por conta própria. Li livros sobre vendas, como a Bíblia das Vendas e As Armas da Persuasão, assisti palestras no YouTube sobre rapport, linguagem corporal, escuta ativa. Aos poucos, comecei a aplicar isso no dia a dia. Por exemplo, percebi que homens mais velhos geralmente tinham vergonha de pedir ajuda, então eu abordava com frases neutras, como essa peça caiu muito bem com quem trabalha em escritório, posso mostrar algumas combinações? Já os mais jovens gostavam quando eu falava de tendências, combinava looks e até dava sugestões de estilo mais ousadas, como camisas estampadas ou calças com corte reto. Para clientes indecisos, eu usava a técnica de fechamento alternativo, você prefere parcelar em 3 ou 5 vezes, e isso ajudava muito na hora de finalizar. Comecei a me destacar. Em pouco tempo, os clientes pediam por mim. Tinha um senhor que comprava camisas sociais todo mês e dizia que só confiava no meu olhar. Outro cliente vinha de outra cidade só para fazer as compras de fim de ano comigo. Meu nome passou a ser citado nas reuniões, fui premiado com vale-presentes, ganhei um troféu simbólico de melhor vendedor em 3 semestres seguidos. O gerente da época, Marcelo, até brincava dizendo que o setor masculino era meu território. Os novatos vinham pedir dicas. Eu gostava de ensinar. Dizia que vender era menos sobre empurrar produto e mais sobre criar conexão. Muitos aprendiam só de me observar, como eu abordava, como eu apresentava as peças, como eu contornava as objeções sem pressionar. Eu realmente sentia que estava me tornando um profissional de verdade, com base sólida, técnica e sensibilidade. Era mais do que um emprego, era um ofício que eu dominava com paixão. Só que tudo começou a mudar. Primeiro, o movimento diminuiu. Foi sutil no início, quase imperceptível, mas em poucos meses a diferença era gritante. Antes, às 10 horas da manhã, já tinha fila na porta, hoje, muitas vezes,
só aparece o primeiro cliente perto do meio-dia. As pessoas ainda entram, mexem nas araras, provam uma ou outra peça, mas vão embora de mãos vazias. Quando eu me aproximo com um sorriso, me apresento e ofereço ajuda, a resposta é quase sempre a mesma: tô só olhando, vi um modelo parecido na internet mais barato. E às vezes eles ainda mostram o celular com o site aberto, com preços impraticáveis para quem paga aluguel, salário, comissão, energia e manutenção de loja física. A internet virou o novo concorrente invisível e imbatível. Não só pelo preço, mas pela comodidade. Um clique pronto, entregam na porta de casa. Até mesmo clientes antigos começaram a sumir. Gente que eu atendia todo mês, que vinha buscar roupa nova para reuniões, aniversários, eventos de família. Lembro do seu Ernesto, que comprava sempre o mesmo modelo de calça social e só confiava em mim para ajustar a barra no ponto certo. Ele parou de aparecer. Um dia liguei, e ele disse que agora estava comprando tudo por aplicativo, mais prático, sabe? Comecei a perceber um vazio na loja. Não só físico, mas emocional. A música tocava como antes, o cheiro do aromatizante era o mesmo, mas faltava alma. Era como se o espírito da loja estivesse sendo apagado aos poucos, como uma vela que vai perdendo a chama por falta de oxigênio. E a gente ali dentro, respirando cada vez mais fundo, tentando manter acesa uma luz que já não nos aquecia como antes. Mas o pior ainda estava por vir. 6 meses atrás, o Marcelo pediu demissão. Segundo ele, era por motivos pessoais, mas os boatos diziam que a pressão da matriz estava insustentável. No lugar dele entrou a Karen. Jovem, cheia de diplomas, vinda de um curso de liderança em São Paulo, e uma ficha limpa de metas cumpridas em redes grandes. A expectativa era que ela fosse renovar a loja, mas o que ela trouxe foi um clima de terror corporativo. Nos primeiros dias, Karen até foi simpática. Fez uma reunião de boas-vindas, distribuiu sorrisos, trouxe uma nova política de metas e disse que queria nos ajudar a nos reinventar no varejo moderno. Mas bastaram 2 semanas para a máscara cair. Começou com as críticas públicas. Se alguém errava o nome de uma peça ou não batia a meta do dia, ela falava alto, na frente dos colegas. Dizia que não se vendia por incompetência, e que tinha gente acomodada com CLT. Depois vieram os grupos no WhatsApp, com mensagens em caixa alta fora do expediente, exigindo relatórios, selfies organizando araras, fotos do estoque limpo. Ela implantou o Momento Verdade, onde, 3 vezes ao dia, cada vendedor era obrigado a abordar um cliente e relatar a conversa para o grupo. Quem não fizesse isso não estava vestindo a camisa. E as metas triplicaram, mesmo com o fluxo de clientes despencando. As campanhas passaram a ser feitas só no digital, e os clientes mal sabiam que havia promoção na loja física. E quando a gente pedia material impresso, panfleto, ou até uma faixa na vitrine, ela dizia que isso era coisa do passado, que precisávamos nos atualizar. Começamos a ver colegas adoecendo. Teve uma que teve crise de ansiedade no provador e pediu demissão no mesmo dia. Outro, que trabalhava comigo há anos, foi rebaixado para o estoque porque não tinha mais o brilho nos olhos. E cada saída era acompanhada por um silêncio constrangido e uma substituição imediata, geralmente por gente mais jovem, sem experiência, mas com sorriso fácil para as redes sociais da loja. E eu tentei aguentar. Afinal, era o meu primeiro emprego, minha história estava ali. Mas, de vendedor destaque, virei alvo. Karen dizia que eu tinha vícios de loja velha, que meu estilo de venda era ultrapassado. Cheguei a ouvir que eu atrapalhava o ritmo da equipe porque falava demais com os clientes. Ela dizia que o cliente moderno queria agilidade, não conversa. Semana passada, ela me chamou na salinha e disse que eu estava desalinhado com o novo posicionamento da marca. Rebaixou meu cargo para assistente de provador, mesmo sabendo que eu vendia o triplo dos novatos. Disse que era para eu reaprender do zero. A verdade é que ela queria se livrar do que representava a antiga loja. Estou tentando segurar as pontas. Mas cada dia é mais difícil entrar na loja que um dia foi meu orgulho e me deparar com aquele ambiente frio, onde ninguém sorri e todos estão esperando o próximo corte. É como se estivéssemos todos dentro de um navio afundando em câmera lenta, e ninguém pode dizer nada. Se alguém aí já passou por isso, ver seu local de trabalho ser destruído por uma liderança que só quer mostrar números e esquece das pessoas, saiba que não está sozinho.
E se quiser compartilhar sua experiência, deixa nos comentários. Quero muito ler histórias parecidas ou até encontrar quem conseguiu sair dessa situação com a cabeça erguida. Atualização 1. Do lado da loja em que eu trabalhava, literalmente ao lado, parede com parede, dentro do mesmo shopping, no mesmo andar, sempre funcionou uma loja menor, com um clima completamente diferente. O espaço era reduzido, mas o ambiente era acolhedor. Toda vez que eu passava em frente, via os mesmos rostos, clientes e vendedores rindo, se cumprimentando pelo nome, sem aquele peso no ar que a minha loja tinha adquirido. Um dia, no intervalo, passei na frente e cumprimentei o dono, um senhor chamado Paulo. Ele já tinha percebido as mudanças na minha loja e me chamou para conversar. Disse que acompanhava meu trabalho de longe e que, diante da situação atual, queria me fazer uma proposta. Fiquei surpreso. Perguntei os detalhes, salário, comissões, carga horária. E, mesmo sendo uma loja menor, ele foi transparente e justo. Eu ganharia praticamente o mesmo, mas com muito menos pressão e em um ambiente mais humano. Paulo me contou que a Maria, vendedora mais antiga, estava se aposentando após 27 anos de loja. Ele queria alguém de confiança para assumir o lugar dela, não só por vender bem, mas por manter o espírito da loja vivo. Aquilo mexeu comigo. Era como se, depois de tanto tempo me sentindo sufocado, alguém finalmente enxergasse meu valor. Aceitei. Mas também decidi que não ia sair de cabeça baixa. Era final de novembro, o movimento de Natal começando a aquecer, e mesmo assim fui chamado na salinha por Karen. O motivo? Eu não tinha enviado uma selfie no grupo do WhatsApp provando que tinha recolocado algumas camisetas nas araras. Na frente de todos, ela colocou uma advertência na minha frente com aquele sorrisinho de autoridade. Respirei fundo e falei, não precisa me dar advertência. Eu estou me demitindo. Ela me olhou como quem não entendeu. Repeti, estou saindo. Inclusive, abro mão do aviso prévio. Me levantei da mesa, deixei o papel sobre o balcão, fui para casa, redigi minha carta e enviei diretamente ao RH. Não avisei mais ninguém. Não me despedi. Saí dali como quem fecha a porta de um quarto escuro e cansado. No dia seguinte, cheguei na loja do Paulo às 9 horas em ponto. Fui recebido com um sorriso pela própria Maria, que estava há 15 dias da aposentadoria. Ela me deu um abraço, disse que já sabia que eu viria, e me mostrou meu novo espaço. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu voltei a respirar em paz. Nos primeiros dias, confesso que ainda estava ansioso, com medo de cometer algum erro ou de não corresponder às expectativas. Era um ambiente novo, menor, mais íntimo. A loja do Paulo tinha menos de 40 metros quadrados, sim, menos de 40, e mesmo assim parecia mais viva do que a loja enorme de onde eu vinha. Havia apenas 2 provadores, localizados ao lado de prateleiras organizadas com esmero, repletas de roupas cuidadosamente dobradas, e algumas araras com peças penduradas com capricho. As roupas eram todas de fabricação própria, feitas por costureiras locais, com tecidos de alta qualidade. Não havia peças importadas baratas, nem modinhas passageiras. Tudo ali tinha um propósito, uma intenção. Era como se cada peça contasse uma história, e os clientes pareciam sentir isso também. Com o tempo, percebi que até os clientes ajudavam a manter aquele clima acolhedor, muitos cumprimentavam pelo nome, agradeciam pela atenção, contavam novidades da vida. Um deles até levou café para a equipe num sábado de manhã, dizendo que ali se sentia em casa. E o melhor de tudo, a loja era no mesmo caminho da antiga. Muitas pessoas que me viam indo trabalhar, ou que sabiam da minha saída, passaram a me acompanhar até lá. Curiosas, queriam ver onde eu estava agora. E quando viam as peças, tocavam os tecidos e percebiam a diferença, compravam na hora. Algumas diziam, não volto mais na outra loja não, aqui é muito melhor. A sensação era de reencontro com algo verdadeiro. O clima era leve, agradável. Eu era o único vendedor e cuidava de tudo, atendimento, organização, sugestões de look. Tínhamos apenas uma funcionária no caixa, a Duda, que também ajudava com os provadores quando necessário. Ela tinha um jeito calmo, prestativo, e rapidamente viramos amigos de trabalho. Toda semana, o próprio Paulo passava para nos visitar, ouvir como estavam as vendas e perguntar se precisávamos de algo.
Sem gritos, sem planilhas intermináveis, sem humilhação. Ali, eu não era mais apenas um crachá com meta. Eu era o Bernardo de verdade. E cada dia naquele novo ambiente me ajudava a lembrar de quem eu era antes da pressão me consumir. Em menos de um mês, já era visível como eu estava diferente. Me sentia mais leve, mais confiante, com vontade de chegar ao trabalho. Dormia melhor, acordava disposto e, principalmente, sentia que meu esforço era reconhecido de forma humana. E pensar que, por anos, eu tive orgulho de trabalhar em uma loja grande. Hoje entendo que o tamanho não importa tanto quanto a essência do lugar. Lojas pequenas têm algo que muitas grandes perderam: alma. Não é apenas sobre a qualidade dos produtos, que aqui são excelentes, com tecidos bem trabalhados e acabamento caprichado. É sobre o clima, sobre a conexão com as pessoas, sobre a verdade que se sente ao entrar. Os clientes não chegam ali buscando só uma camisa ou uma calça, eles buscam uma experiência diferente, algo mais próximo, mais real. Com o tempo, percebi que muitos compravam na loja antiga apenas pelo preço. E se for só pelo preço, hoje em dia há centenas de opções, marketplaces, aplicativos, promoções relâmpago. Mas quem entra na loja onde estou hoje compra por outro motivo. Compra porque quer fazer parte de algo. Compra porque se sente visto, ouvido, acolhido. Compra porque sabe que aquela peça foi pensada, cortada e costurada por alguém da nossa cidade, da nossa região. Isso gera fidelidade de verdade. Uma fidelidade que não depende de cupons, de cashback, de campanhas massivas. É a fidelidade que nasce quando o cliente sabe que, se voltar ali, vai ser chamado pelo nome e vai ouvir: chegou uma peça que é a sua cara. E nesse tipo de relação, quem ganha não é só a loja, quem ganha somos todos nós. Atualização 2. Era março de 2025, quase 2 anos depois que eu deixei a empresa anterior. Estávamos na nossa loja, como de costume, preparando tudo antes da abertura. O shopping ainda estava fechado ao público, e faltavam cerca de 15 minutos para abrir as portas. Duda organizava um novo cartaz promocional na vitrine, e eu estava dobrando algumas peças para uma exposição especial de outono. Foi então que ouvimos os gritos. Altos, agressivos, tão fora do tom que até quem passava no corredor parou por alguns segundos. Era a Karen. Ela estava em mais uma daquelas reuniões com a equipe da antiga loja, que ficava ao lado da nossa. Sua voz atravessava as paredes com tanta força que era impossível não ouvir. Dizia coisas como: se continuar assim, essa loja vai fechar. Vocês têm que vender, com ou sem cliente na loja. Vender é obrigação, não é opção. Duda parou o que estava fazendo, olhou para mim com uma expressão de espanto e soltou uma risada abafada. Como será que as pessoas ainda aguentam trabalhar lá? Ela murmurou. Eu não respondi de imediato. Só fiquei ali, parado, absorvendo aquele momento com um sentimento que misturava alívio, tristeza e gratidão. Alívio por não estar mais naquele ambiente tóxico. Tristeza por saber que ainda havia colegas passando por aquilo. E gratidão, por ter tido a coragem de sair, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo sendo fim de ano. Ali, naquele instante, eu soube com certeza, fiz a escolha certa. Nunca mais precisei abaixar a cabeça para receber bronca por causa de uma selfie de arara. Nunca mais precisei fingir entusiasmo diante de metas absurdas. Nunca mais fui tratado como um número. E isso, mais do que salário ou vitrine, era o que realmente importava para mim. Comentário do curador. Esse tipo de história, infelizmente, está deixando de ser exceção. Cada vez mais vemos empresas com décadas de história, com equipes experientes e clientelas construídas com dedicação, sendo desfiguradas por decisões tomadas por quem só olha números. Gente que nunca pisou no chão da loja, mas decide tudo com base em relatórios e gráficos frios. O OP não perdeu o brilho. Pelo contrário, ele se manteve fiel aos valores que realmente importam: atendimento humano, conexão com o cliente, respeito pelos colegas. Quem perdeu foi a loja. Perdeu identidade, perdeu alma, perdeu o senso de propósito. Trocou tudo isso por uma suposta modernização que, no fundo, era só desumanização mascarada de eficiência. E quando finalmente perceberem o estrago, se é que perceberão, talvez já seja tarde demais. Porque talento como o do Bernardo não se treina em uma tarde.
Experiência não se compra no mercado. E respeito não se impõe com ameaça, se conquista com atitude. Se essa loja fechar um dia, não será surpresa. Será consequência. E não por falta de esforço de quem vestiu a camisa de verdade, mas pelo erro de quem achou que liderar era mandar, e esqueceram que liderar, de fato, é cuidar. Por outro lado, é impossível não reconhecer a inteligência do Paulo. Ele teve a sensibilidade de enxergar um talento que estava ali do lado, praticamente sob seu nariz, e entendeu que não precisava oferecer um salário maior, bastava oferecer um ambiente melhor, um espaço onde o trabalho pudesse florescer com dignidade e respeito. E foi isso que fez toda a diferença, não apenas para o OP, que reencontrou sua motivação e dignidade profissional, mas também para o próprio Paulo, que hoje tem em sua equipe um dos maiores talentos do varejo local. Um profissional que conhece os clientes, entende de verdade o produto e carrega consigo uma experiência que não se compra nem se forma da noite para o dia. Paulo não contratou apenas um vendedor, ele fortaleceu a alma da sua loja. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.